Ele é advogado, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Públicos, procurador autárquico aposentado do Estado de São Paulo e especialista em Direito Ambiental pela Universidade de São Paulo, a USP. Olá, o programa Memórias do Poder Legislativo de hoje recebe o Dr. Paulo Eduardo de Barros Fonseca. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Silvia. Para mim é um prazer participar do programa e venho aqui com muita responsabilidade, procurando atender o escopo do programa. Eu fiz uma apresentação aqui muito brevemente de tudo que o senhor já participou, já fez aqui por São Paulo, na vida social, enfim. Eu digo que é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Públicos, procurador autárquico aposentado do Estado, especialista em direito ambiental. E aí eu vou começar com uma pergunta que a gente estava aqui formulando, batendo um papo informal aqui nos bastidores. Tudo isso foi sorte do senhor estar onde o senhor está hoje? Então, Silvia, eu tenho um conceito de que a sorte não existe, né? De que a sorte é uma conjunção de dois fatores, basicamente. Primeiro, é você estar preparado. E o segundo é ter oportunidade. Não adianta ter oportunidade se você não está preparado para desempenhar, principalmente no aspecto profissional e no aspecto institucional, os encargos que a vida nos apresenta, não é isso? Às vezes as oportunidades aparecem, mas você não tem condição não está no lugar certo, de aceitar, exatamente. Ou não está em condições. Então, sorte não existe na minha concepção. Não existe. Não existe. É trabalho, oportunidade, está na hora certa e com a preparação certa. Exatamente. Vamos começar lá do início mesmo. O senhor é paulistano? Sou paulistano. De qual bairro? Eu nasci no Hospital Dom Pedro, que era no Ipiranga? Não. Não, aqui no Brás, começo da Moca, Brás, enfim, sim, nasci sim, naquele hospital. verdade. Mas a minha família morava em Santana, no Jardim São Paulo. Zona Então, Norte. há 58 anos praticamente, eu fui morar na Zona Norte e fiquei lá até casar, até os 32 anos. Hoje moro em Higienópolis, né, e espero continuar ali porque eu gosto muito do bairro, é um bairro mais central. sossegado, É um bairro central. Central, né? Mas não é exatamente um bairro de passagem, é bem reservado. Exatamente. Né? Então, nas atividades que eu tenho, eu saio muito à noite para participar de eventos, palestras. Eu digo, eu não atravesso a cidade para ir lugar nenhum, eu estou sempre no meio do caminho, então é mais fácil. Está sempre no centro. Além de ser um bairro agradável, lógico. Super agradável. Sim. O senhor estava conversando aqui conosco antes e comentou que começou a trabalhar muito cedo. Falou que um dia estava jogando bola, no outro dia estava trabalhando. Sim. Então, eu morava no Jardim São Paulo, em Santana. Naquela época, o bairro, as ruas não tinham pavimentação. Então, nós garotos jogávamos bola na rua de areia, na rua de terra. Num dia eu joguei futebol na rua, no outro dia eu fui começar a trabalhar, né? Então, meu primeiro emprego foi no Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo, no CREA São Paulo. Órgão público? Órgão público, era uma autarquia federal na época. Sempre autarquia na minha vida. Você já estava começando ali, já estava o início do seu legado. E meu primeiro cargo foi auxiliar de serviço. Auxiliar de serviço? Eu era um office boy interno, mas o auxiliar de serviço faz aquilo que mandarem fazer. Foi a oportunidade que eu tive naquele momento. A gente precisava trabalhar, ajudar em casa, né? Esse primeiro trabalho, eu cresci dentro daquela instituição, fiquei lá quase 11 anos, me formei trabalhando ali, então paguei meus estudos. No primeiro momento, ajudei em casa um pouco, colaborando nas despesas da casa. Meu pai era funcionário público também, 4 filhos, minha mãe do lar. Nós não passamos necessidades, mas era uma família que tinha que fazer tudo com muita regra, exatamente. Né? Não dava para Então, eu tenho bastante orgulho dessa parte do meu currículo, sabe? Uma família de quantos irmãos, quantos filhos? Na época, 4. 4. Depois 5, nós temos um irmão temporão hoje na faixa dos 30 anos. O senhor falou que o seu pai era funcionário público. Isso. Mas era já dessa área aí de direito? Então, meu pai foi funcionário da USP, da Faculdade de Economia. Ele entrou como funcionário quando criaram a Faculdade de Economia da USP, que era na Doutor Vila Nova ainda. Ele, no correr da vida, quando eu entrei no primário, meu pai entrou no antigo colegial, no ensino médio. No antigo, exatamente. Então, além de buscar uma melhoria pessoal, né, exemplo para os filhos. E depois ele se formou advogado, sim. Quando ele morreu, ele era advogado. É mesmo? Ele se aposentou na USP e foi advogar.
E aí o advogado na sua vida entrou quando? Já pensava nisso? Porque quando a gente é pequeno, a gente tem sonhos. Fala, eu quero ser, né? Quando eu crescer... Já tinha esse medo? Silvia, eu tenho um irmão mais velho que foi jogador profissional de futebol. E eu queria ser jogador profissional de futebol. Quando não deu, antes de ir para o primeiro emprego, eu jogava nas categorias de base na Portuguesa de Esportes. Na Portuguesa. Quando não deu o negócio do futebol, eu queria ser professor de educação física, porque eu gosto muito de esportes. Natural. Mas aí uma reflexão racional. O professor de educação física, naquela época, era professor de escola pública. Tinha uma vida que era a vida que eu levava. Eu queria ter uma vida diferente. O leque não era muito... Optei pelo direito, né? Então, na minha família, os descendentes do meu pai, só uma irmã não é advogada. Os outros todos fizeram faculdade de direito. Hoje eu tenho primos desembargadores, tenho prima que foi professora da São Francisco, né, da USP. No fim, a família do lado do meu pai tem uma tendência muito grande para o direito. Está no sangue. Está no sangue. Está no sangue, não adianta que venha Exatamente. dali. E aí, ingressou na faculdade. Estudou, terminou o ensino médio, colegial, enfim, que a gente entende, e entrou na faculdade. Sim. Como é que foi essa transição aí? Como é que foi essa... Não, naquela correria de todo dia. Morava em Santana, a sede do CREA era em Pinheiros, tomava um ônibus e ia para Pinheiros. À noite eu ia estudar em Guarulhos. Então eu morava no ônibus praticamente, mas eu tinha oportunidade de fazer meus estudos no ônibus, enfim. Nossa, saía de Santana, ia para Pinheiros, Pinheiros para Guarulhos. Vinha para Santana e à noite Guarulhos. Né? Mas nada que um jovem não possa fazer. Né? Nada que não vale o esforço. Nada que não seja a realidade de muitos E é brasileiros. óbvio né? que não foi o curso inteiro de ônibus, porque no meio do curso também comprei meu carrinho, enfim. A gente vai melhorando de vida, né? Agora, a área de direito, assim como várias áreas que a gente tem aí das universidades, dos cursos, existe um leque, uma segmentação ali dentro, né? O senhor já sabia para onde iria? Não se sabia. Era direito criminal, se era... Eu não sabia. Na verdade, eu estava terminando a faculdade e eu saí do CREA. Eu era noivo, eu precisava trabalhar na área do direito. Quantos anos? Eu tinha uns 25 anos, talvez. Tá. E eu acabei como estagiário de um procurador da República aqui em São Paulo, Dr. Antônio Carlos Mendes. Fiquei na Procuradoria da República, a sede era na Praça da Sé por uns 3 meses. Um dia ele chega na Procuradoria e falou, Paulo, eu preciso que você vá para o escritório segunda-feira, que abriu uma vaga lá e eu vou precisar de você lá. E aí eu acho que, porque eu tinha uma certeza, eu não queria trabalhar com meu pai. Porque eu queria crescer pelo Paulo e não por estar junto de alguém. Fui para o escritório, para minha surpresa, era porta a porta, com um escritório muito grande, com 4 professores mais famosos ainda que o Mendes, que era o Celso Antônio Bandeira de Mello, Geraldo Ataliba, Adilson Dallara e o hoje presidente da República, Michel Temer. Então eu fiquei 11 anos no CREA, nesse escritório eu fiquei por 7 anos. Aí eu digo que o meu verdadeiro curso de Direito foi lá no escritório, porque quando eu cheguei lá eu não sabia entrar no fórum. Né? Tiveram muita paciência comigo, né? E eu sempre, Mas normal. sempre muito com os ouvidos abertos para aprender ao máximo em qualquer detalhe. Né? Saí de lá e fui ser advogado. Por pouco tempo, porque logo depois acabei ingressando na Unesp, em 93, e fui me aposentar há 2 anos, em junho de 2015. O senhor é novo. Mas eu comecei novo. Começou novo. O senhor tem 57 anos Exatamente. apenas. Bastante. Mas já tenho 43 de trabalho. Agora eu completo 58 no meio do ano. Então já tenho 43 de trabalho. 43 de trabalho e uma carreira aqui, um legado imenso. Aqui eu tenho a informação de que o senhor foi funcionário autárquico federal do Conselho Regional de Engenharia. Meu primeiro emprego. Eu às vezes me questionava, o que eu estou fazendo direito se eu só conheço engenheiro? Pois é. Mas as coisas, sorte, não por acaso. existe. Quando eu estava pronto para ir para a área do direito, surgiu a oportunidade do estágio na Procuradoria da República. Quantos anos o senhor tinha? Uns 25, 24. Estou perguntando a data, Sim. quantos anos o senhor tinha, porque estou tentando casar as contas aqui, o senhor nasceu em 59. Não, mas eu explico.
Eu fiquei 2 anos na Portuguesa, eu fiz 3 vezes a 6ª série. Pois é, e fiz 1 ano de exército, então eu tive aí uma defasagem. Não, tá super perdoado. Pois não, é. Fique tranquilo. Na verdade, eu estou tentando encaixar, porque a gente vem de uma história bem na década que o senhor nasceu aí, de um governo diferente aqui no país. Sim. E o senhor pegou, na época em que já estava se formando, já estagiando, enfim, outra mudança de governo, né? Saindo da ditadura ali nos anos 84, 85, 86. Então, o senhor viveu a ditadura. Então você imagine, meu pai era chefe da seção de alunos da Faculdade de Economia da USP, na Doutor Vila Nova, junto da Maria Antônia, que tinha ali uma... Ali fervia. O núcleo, né? Eu era criança, mas ouvi algumas histórias do meu pai. Na época da Revolução, 31 de março, se preparem que nós vamos para Tatuí. Tatuí é 130 quilômetros de São Paulo, mas era um lugar seguro para a família ficar, porque vamos ver o que acontece. Depois, na época do Exército, eu fui servir Exército com o general, com o presidente Geisel saindo para assumir o Figueiredo. Você imagine a tensão que era em Brasília. Aproveitei que eu fiquei lá 1 ano, não fui porque quis, mas tinha que aproveitar e fiz curso de cabo e curso de sargento nesse 1 ano. Acabou o meu ano, voltei. E aí a gente pega toda essa transformação, né, com as diretas. Então, de algum modo a gente, quando criança, não participei do movimento de 64. Depois dos outros movimentos, participação também assim, porque trabalhando, estudando e... Nos bastidores. Mas assim, sempre acompanhando, né? Sempre acompanhando. O senhor não é um profissional que faz as leis, mas é o que aplica as leis. Sim. É o que estuda as leis, o que nos ensinam as leis. Como é que era essa mudança, como é que foi essa mudança política, social, ao longo dessas décadas aí da sua carreira, né? Contando um pouco da sua carreira e as mudanças. Principalmente o estado de São Paulo, né? Que é um espelho para o resto do país, né? Quando eu vim para o estado, em 93, eu tinha 12 anos de formado. O tipo de advocacia do advogado privado é diferente do advogado público. Então vamos lá. Completamente diferente. Você me traz um caso no meu escritório hoje. Eu vou tentar verificar qual possibilidade que eu tenho de defendê-la. Na advocacia pública, procurador autárquico, sempre que me apresentaram um caso, eu só podia orientar desde que a norma dissesse é para fazer assim. A margem de discricionalidade de dar opinião é muito pequena, porque eu não vou criar. Eu preciso fazer com que o gestor cumpra a norma. Então foram 23 anos, quase 24 anos, orientando no sentido de deve fazer assim. Não pode fazer assim. Deu para entender? Como é que foi isso? Dentro do... É assim, eu sempre digo que esse tempo da minha carreira foi muito boa, porque eu passei por alguns mandatários e nunca alguém chegou para mim e disse, você me dá um parecer para dizer isso. Sempre me trouxe uma questão para que eu desse a minha opinião. Então isso é uma satisfação muito grande, né? Mas sempre procurando desempenhar com absoluta responsabilidade e dentro dos princípios que norteiam a administração pública. Moralidade, legalidade, né? Enfim, publicidade, eficiência. Esse foi o norte que me conduziu e que tenho certeza conduzem, se não todos, 99,9% dos advogados públicos. Mudou muito a administração pública ao longo dessas décadas? Como é que foi a adaptação do direito em relação a isso? O direito teve adaptação? Teve. O direito é dinâmico, né? E você precisa ir se adequando, mas os princípios eles não são dinâmicos, né? E eu procuro, no meu proceder, inclusive, né, profissional também, me basear pelos princípios. Acho que a partir dos princípios a gente consegue tudo, desde que haja respaldo legal no caso do advogado público e do advogado em comum, porque eu não posso prometer para o cliente que eu vou conseguir um resultado para ele que a lei não autorize. É difícil isso. Hoje a gente fala muito em desjudicialização, né? É uma palavra, um palavrão, né? Sim. O que o senhor pensa disso? Eu penso que é salutar. É salutar. É salutar. Mas ninguém vai fugir dos princípios na hora de fazer uma composição. Não adianta. Na hora do... Claro, porque a pessoa que está ali mediando,
ele é um profissional do direito, ele é um operador do direito, e obrigatoriamente ele precisa aplicar o direito na hora de fazer a composição. Eu, segunda-feira, estou indo para Florianópolis para uma audiência de conciliação. Eu tenho que tentar conciliar dentro dos princípios que a lei permite, não dá para fazer diferente. Que, aliás, a audiência de conciliação, vamos falar, é uma das grandes sacadas, Pois é. né, do direito moderno. Sim. Né, assim, melhor conciliar, melhor resolver aqui do que levar para extremos, claro, até não ter mais o que por fazer. quê? Porque às vezes critica o judiciário, o judiciário é lento. Não. É lento, é burocrático, Ele é, na verdade ele é isso que eu tava sobrecarregado de trabalho. Ah. Essa é a verdade. Ele é sobrecarregado de trabalho. Então, em algumas situações o processo corre rápido, em outras situações ele é mais moroso, porque vamos analisar como que está trabalhando aquele juiz, quanto que ele está trabalhando, trabalha muito. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Está sobrecarregado. Aí vamos fazer uma crítica. Do governo Collor para cá, principalmente a Justiça Federal, ficou assoberbada de trabalho. Aqueles planos econômicos, aquilo lá trabalhou demais. Ali, vamos combinar que foi realmente trabalho para os economistas. Para os advogados foi maravilhoso, mas para o judiciário foi muito ruim. Foi, né? nossa. Porque, e tem ação daquele tempo correndo até hoje, quer dizer, que não termina, né? Que não termina. Vai se arrastando. Por quê? Diversos motivos. Mas o fato é que é muito trabalho, na minha opinião. Ó, então eu vou pegar um gancho aí dessa época. Entre 1987 até 1992, já começando aí com o governo que a gente estava citando, você foi assessor jurídico na Associação Brasileira dos Leiloeiros Rurais. Nossa, essa foi uma época muito boa na minha vida. Nessa época eu estava no escritório e eu tinha alguns clientes de carteira do escritório que eu cuidava. Então eu mexia com o leilão, mas também mexia na área de esporte, veja. E também dava assessoria para um canal de televisão que tinha um programa de esportes. Então foi muito produtivo. Leilão rural naquela época era muito forte. Ainda é? É forte, mas né? mudou o contexto, né? Naquela Tá. época eu fazia leilão de cavalo no Maxud Plaza, que era um hotel novo. Me No lembro. Bellery, que era uma casa super famosa. Muitos amigos jornalistas saíram, foram para essa área de leilão. Pois é, era muito, e foi para Era mim... glamurosa. Para mim foi de muito trabalho, mas também deu Mas algum era glamour, glamurosa né? de muito trabalho. Eu novo, naquela história que eu já contei, vindo de uma família classe média baixa, eu acabei viajando pelo país, acabei tendo de enfrentar situações jurídicas pelo país afora, aí sozinho, tendo de resolver, porque o nome do escritório vinha junto Sim. da presença do papel que o Paulo estava desempenhando. Foi muito bom, oportunizou um crescimento muito grande para mim. Muito grande. Aí, em 93, torna-se assessor jurídico da Unesp. Sim. Mas, antes da gente começar a falar sobre isso, vamos para um rápido intervalo. Ó, já foi o primeiro bloco aí rapidinho. E tem assunto, tá, gente? Então, a gente faz uma pausa rápida, vamos para o intervalo e a gente volta já já com mais Memórias do Poder Legislativo. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo. Este é um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje recebemos o Dr. Paulo Eduardo de Barros Fonseca, advogado, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Públicos, procurador autárquico e especialista em Direito Ambiental pela Universidade de São Paulo. Ufa! Terminei, mas não estou nem na metade aqui do que a gente estava conversando, né? Doutor Paulo, no bloco anterior a gente começou a falar aí um pouquinho sobre leilão rural e eu cortei falando lá, vamos falar da Unesp e tal. Vamos falar da Unesp, quem está em casa pode ficar tranquilo que a gente chega lá. Mas sobre o leilão rural, nos bastidores aqui, a gente começou um bate-papo falando como é que um advogado atua na parte de compra e venda aí de animais, de cavalo, de bois, de arrobas, né? A gente está falando de um universo bem diferente de um escritório de serviço público. Como é que era isso? Então, com os leiloeiros rurais, eu era um consultor. Tá. Eu não tinha um vínculo de ter que trabalhar todos os dias, tal, mas eu tinha uma obrigação de nortear a execução do trabalho dele na relação de contrato, né? Porque o leiloeiro ele trabalha com base de comissão. Tá. Mas tinham também as empresas de leilão rural que eu também acabei assessorando e não havia conflito de interesses, de defender leiloeiro e empresa, porque não havia conflito entre eles. Tá. Então nós norteávamos a relação de compra e venda.
daquele bem que era leiloado. Você teve que estudar bastante sobre... Ah, tudo coisa nova. Aliás, coisa nova. eu era novo também, né? E com a Constituição de 88, a gente acabou criando os sindicatos nacionais. Então, Olha. teve um trabalho de reunir os profissionais de todo o Brasil e estabelecer padrões éticos, inclusive na cobrança de comissão, na estipulação de valor de produto, tudo isso naquela época nós trabalhamos, né? Foi um momento muito bom para mim. Mas eu estava contando aqui que todo mundo pagava direitinho. Pois Porque é. leilão é assim, né? Leiloou, deu lance, arrematou, tem que Coçou o pagar. cabelo, às vezes é pego como lance, mas não é bem assim, isso é folclore. Ah, é? É folclore, porque ficam as pessoas que pegam o lance e eles sabem, na verdade, quem são os compradores. Ah, Nesse mercado, todo mundo sabe quem vai comprar, quem vai para participar. Mas naquela época, o glamour era muito grande. Então, fazia leilão no Maxud Plaza, que era um hotel, ainda é um hotel 5 estrelas, mas era novo naquela época. Sim. Existia uma casa noturna em São Paulo, o Gallery, que era Sim. só para High Society, fazia leilão ali. Zé Vitor Oliva, Então, né? Aliás, ele frequentou bastante leilão Sim. também, junto com a Hortência, que era a mulher Hortência, dele. verdade. Então, era uma coisa glamurosa e que gerava um recurso muito grande até o advento Collor de Mello. Depois ali parou e eu acabei me desligando mais para frente. Mas o nosso papel era para dar segurança jurídica para o negócio que era feito, né? E posso dizer que naquela época o mercado era de muita confiança. De credibilidade, porque, né? De credibilidade, porque não havia, podia haver atraso no pagamento, mas inadimplência de ter que executar, isso eu nunca trabalhei, porque o mercado era um mercado conhecido, restrito, portanto, e Ninguém brincava em o serviço compromisso ali, né? era sempre saudado, sempre foi saudado. Era sério. Sério. Eu cheguei a tocar o nome de algumas pessoas aí conhecidas do grande público, Hortência, né, nossa eterna jogadora aí de basquete, campeã. Falei do marido dela, Zé Vitor Oliva, e a gente também estava falando sobre Luciano do Vale, falando de esporte aqui, pegando esse gancho aqui do esporte. Alguém que o senhor trabalhou. Também trabalhei, né? Na época que a Bandeirantes levava o programa de esporte no domingo o dia inteiro, o Luciano ele tinha uma parceria com a Bandeirantes. Era uma empresa, Kiko, filho do Blota Júnior, que foi Blota Júnior, parlamentar, e Luciano do Vale, Luciano e Kiko. Então, as duas empresas se associaram, era Sport Promotion, que ainda existe, o Kiko continua com a Sport Promotion. E nós assessorávamos a Sport Promotion no consórcio com a Bandeirantes. Então, também novo, também me deu muita oportunidade de trabalhar numa área que hoje há uma especialidade de direito desportivo. Eu fazia isso naquela época, porque nós fizemos contratos para transmissão de jogos, o Luciano criou a seleção de futebol de Master, fizemos contratos com jogadores, Maguila na época, a seleção de vôlei, enfim, tudo passava por uma análise da gente, né? Aliás, o Luciano, ele era um grande empresário por trás do locutor, do apresentador de esportes, que a gente conhecia, o público comum. Tinha um grande homem de negócios ali atrás, que descobriu. Verdade. Lançou o Maguila, lançou tantos outros nomes mais aí, né? que um grande empresário, ele era uma pessoa de visão na área que ele atuava. Porque o esporte no Brasil se resumia praticamente ao futebol. Basquete teve algum destaque, boxe, alguma coisa. O Luciano, quando veio, ele implementou e fomentou todo tipo de esporte, até bilhar. Ele acabou fazendo transmissão de jogos de bilhar pela televisão, né? Sim, profissionalizando. Que era uma coisa marginal. Era uma coisa marginal, era uma de coisa boteco, marginal. de botequeiro, assim, não era uma coisa realmente um esporte profissional. Então, ele tinha uma visão muito grande. E hoje o esporte do Brasil tem um patamar que não é o que a gente espera, mas cresceu muito em razão dessa visão do Luciano. Quanto tempo você trabalhou com ele? Eu fiquei uns 5 anos com o Luciano também. 5 anos. Mais ou menos. Eu vi muito jornalista famoso hoje começar ali como repórter de campo e tal. A gente viu muito. Na verdade, é assim que a gente começa na carreira. Todo mundo começa de um jeitinho ali. Não, e eu também estava começando, então nada demais. Então estava tudo bem, todo mundo no mesmo caminho. Eu só era um da estrutura do jurídico, mas era o mais presente em algumas ações. E deixou o leilão rural por quê? Porque a vida foi me levando para outro caminho. Foi levando para outro caminho. Quando o leilão entrou em baixa num período, não fazia muito sentido a gente estar acompanhando tão de perto. E o profissional de direito, ele não é um profissional barato. Se você quer ter, como tudo na vida, você quer ter uma boa assessoria, então acabou ficando oneroso. Enfim, a vida foi me levando para outro caminho, né?
Levou até a Unesp? Me levou até a Unesp. Fala um pouquino desse período aí. Então, 1993, torna-se assessor jurídico da Unesp. Quando eu cheguei na Unesp, eu não sabia nem o que era a Unesp. Aí confesso minha ignorância. A Unesp foi criada em 76, mas ela ainda era uma universidade caipira na época. E hoje, depois dessas 2 décadas e meia praticamente, a universidade, eu tenho muito orgulho de ter sido procurador lá. Porque de algum modo eu contribuí com o meu trabalho, né, para que a Unesp chegasse no patamar que ela está. Ela tem muito para crescer, mas dentre as universidades novas do mundo, ela está entre as 100. O senhor se aposentou lá? Eu me aposentei lá. Ficou então por quanto tempo? 23 anos e alguma coisa. 23 anos. E daí lá dentro atuou nas áreas de consultoria, consultivas, judiciais, do direito constitucional, administrativo. Ixi, e aí vai, fala um pouco. Educacional. O corpo jurídico da Unesp, ele é o mesmo desde a sua fundação. São 11 procuradores. Só nos últimos anos a Unesp cresceu 5 campos aqui no estado. Só com o governador Alckmin ela cresceu 5 campos. Você pode imaginar o que ela cresceu nesses 40 e poucos anos, né? Em número de alunos, de funcionários e de docentes. Só para quem não sabe, a Unesp tem quais cursos ali dentro que a gente tem pode ir? Todos? Todos. Com medicina, uma característica única no direito. Brasil, que ela é a única universidade multicamp. A Unesp está em 28 municípios. Como quer fazer a gestão jurídica? Como que é fazer a gestão jurídica disso, Pois doutor? Não é uma coisa... Numa época em que também, lá no início, que não tinha essa digitalização toda, essa conversa das mídias, né, que a gente pode ter de computador. Hoje está muito mais... Então você teve de criar um sistema ali. Aliás, o jurídico da Unesp foi implantado pela professora Ana Cândida, que acabou procuradora-geral do Estado. Olha só. Com profissionais, modéstia à parte, muito bem preparados. Eu entrei num grupo, quando assumi na Unesp, que os profissionais, eles são paradigmas para mim até hoje também. Então, eu também... A história da sorte... Acabei lá naquele escritório, acabei na Unesp com profissionais com qualificação acadêmica e super competentes, responsáveis, que foram forjando a minha personalidade também, né? E criou-se o sistema, porque o advogado pode tudo, só não pode perder prazo. Prazos exíguos. A fazenda tem prazo em dobro e tal. Você imagina eu ter que dar eu dar a resposta aqui, a reitoria na capital, para uma demanda lá em Ilha Solteira. Então, criou-se o sistema de que as coisas pudessem tramitar de modo que o serviço pudesse ser bem feito e que a Unesp pudesse ter o respaldo jurídico que ela merece, né? E tem. A parte de consultoria me atrai mais que o contencioso, porque às vezes são situações em tese que você precisa tentar contextualizar a situação para poder opinar e ela tem que ser uma opinião de forma abrangente, porque são 28 campos. Em Botucatu tem 6 faculdades, em Araraquara tem 4, em Bauru tem 5. E você precisa dar uma opinião aqui que sirva para todo mundo. Que então, vai é um exercício muito rico. Vai reverberar em todo mundo, né? A gente está falando de quantas pessoas aí nesses 28 campos? Umas 80 mil pessoas. 80 mil pessoas. Está falando de uma cidade. E eu preciso atender, eu quando dou opinião jurídica, eu preciso atender os princípios constitucionais, porque depois eu tenho auditoria externa, que é feita pelo Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas vai analisar se aquilo que foi feito é legal ou não. Né? E a Unesp, nessas 2 décadas e meia, ela não teve conta rejeitada. Olha então, só. Tenho orgulho de dizer isso. Né? Mérito. Mas mesmo na parte do contencioso, tirando ações tipo gatilho salarial, que é uma questão que o Estado devia e todas as ações foram julgadas procedentes, a Unesp também tem um percentual de ganho de ação muito grande, né, que chega na faixa dos 90%. Eu sempre digo o seguinte, quando consulta antes, não erra depois. Então faz a consulta, porque eu não estou mais lá, mas o pessoal está e está pronto para atender a demanda que lhes é passada. Né? Essa sua parceria, na verdade, essa nossa parceria, eu estou falando nossa em nome da Assembleia Legislativa de São Paulo, com o senhor, então, ela sempre foi bastante estreita, sempre foi bastante próxima. Eu tenho atuação política também, política no sentido institucional, né, da categoria. Eu estou presidente da Associação dos Procuradores Autárquicos, mas já fui por 3 mandatos anteriormente.
numa época, para nós autárquicos, um pouco conturbada, que foi no governo Covas. O governador, ele herdou uma herança do governador Fleury, que deixou um aumento substancial para o funcionalismo, muito bem-vindo, aliás, e acho que merecido. Coisa boa. Mas quando o Covas assumiu, ele tinha de pagar, e o Estado não tinha caixa. Né? E isso fez com que o governador tomasse algumas medidas, muitas delas acertadas, mas em relação aos autárquicos eu não posso dizer tão acertada assim, tanto que depois de 20 e poucos anos, nós fomos resgatar o direito dos autárquicos no judiciário. Lamentavelmente, assoberbado de trabalho, o judiciário, às vezes, amoroso, foi no nosso caso. Mas esgotamos toda sequência no Supremo e hoje é transitado julgado. E chegou a frequentar aqui, então, dentro, aqui a Assembleia Legislativa? 2 mandatos, mais ou menos, de terça a quinta, quase todas as semanas. Foi um deputado, praticamente. Foi. Às vezes me chamava de deputado no corredor. Ô, deputado. Às vezes era cumprimentado como deputado. Como é que foi essa relação aqui com a Assembleia Legislativa? Mudou muito ao longo aí desses 2 mandatos? Assim, nesses 2 mandatos, mais uma vez, foi muito rico para mim, né? Porque a gente pode entender e compreender o papel dos parlamentares da situação, o papel dos parlamentares da oposição, um pouco do, aspas, jogo político que acontece, como que a gente vai tentar compor. Né? Então, faz parte da política. Sim, nesse aspecto foi muito rico. Conversamos com muita gente, explicamos a situação para que pudessem entender. Né? Então, é uma experiência que quem tem é quem passa por ela. Né? Então, isso para mim foi... Às vezes ganhei, às vezes perdi, faz parte mas do jogo. faz parte do jogo. Né? Faz parte do jogo. O importante é que a gente sempre teve a possibilidade de enfrentar os problemas sempre de cabeça erguida, porque agindo com lealdade. E encontrei lealdade tanto de quem votava com o governo na nossa situação, como quem votava contra. Explicando por que votava a favor e por que votava contra. Acho que isso foi muito salutar. Afinal de contas, são representantes da população, claro. né? Não é um time que se ganha ou que se perde, né? É uma luta sempre aqui, né? E uma coisa que a gente construiu, porque as pessoas passam, né? Os mandatos que a gente tem, a gente ocupa, eles passam. Hoje eu encontro pessoas, ex-parlamentares, a gente consegue conversar. Não estou nem dizendo se era a favor ou se era contra a minha causa. A gente conversa olhando no olho um do outro, porque sempre com lealdade. Acho que isso é importante. Aliás, acho que isso está faltando para o país. Né? A gente poder respeitar as pessoas pelo que elas são. Né? Nós estamos vivendo um momento crítico, não sei se nós vamos falar sobre isso, mas eu também tenho opinião. Também tenho opinião. Na verdade, vou pedir então para o senhor segurar um pouquinho aí, que a gente já foi esse bloco também, já voou de novo. Isso é bom, significa que o papo está ótimo. Tá bom. Então, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho sobre direito ambiental. Afinal de contas, foi uma área ou é uma área que o senhor atua? É uma das áreas, né? É uma das áreas que atua. E vamos falar um pouquinho sobre esse quadro também, da atualidade política, como que o senhor vê, como o senhor opina em relação a isso. E vamos falar sobre escola de samba também? Opa, podemos. Então tá bom. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Memórias do Poder Legislativo. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa que é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje nós recebemos aqui o Dr. Paulo Eduardo de Barros Fonseca, advogado, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Públicos, procurador, aliás, já vou entrar aqui, procuradoria. O que essa palavra diz para o senhor? Responsabilidade. Responsabilidade. Hoje a expressão procurador, ela está muito difundida, mas mal compreendida. Os procuradores da República, procurador. O procurador de Justiça, procurador. O procurador de Estado, são carreiras diferentes. Radicalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então explica aí para quem está em casa, o que um procurador faz? Qual? Qual procurador? O procurador de Estado é aquele do Estado, que a gente que defende o Estado. Né? Na questão administrativa, indica os caminhos para que o detentor do poder, para o mandatário naquele momento, para o nosso representante, para que ele exerça a atividade dentro dos parâmetros da lei. No judiciário defende o Estado. Então, ações contra o Estado, quem faz a defesa é o procurador do Estado. É o procurador. Na autarquia, os ele é o procuradores... advogado do Estado. Da autarquia, exatamente.
procurador de justiça. É o promotor de justiça no último grau da carreira. E procurador da República, ele é o promotor federal. Então é o fiscal da lei, tanto um como o outro. Um defende, o daqui do Estado defende, o da República fiscaliza Fiscaliza com... e o promotor, procurador de justiça também é o fiscal da lei. Também fiscaliza. Exatamente. É uma área inebriante, né? É muito bonito, né? Porque você defender, a responsabilidade de defender o interesse do outro, ela é muito grande, né? E quando você faz essa atividade com responsabilidade, é muito satisfatório quando você tem um resultado positivo, né? Quando você vê que da sua postura, da sua opinião, resultou alguma coisa em prol da comunidade, porque esse é o trabalho que nós fazemos. Ser advogado do Estado de São Paulo dá trabalho? Dá muito trabalho. Né? Dá muito trabalho. Primeiro pela dimensão do Estado, Sim. né? 645 municípios, 40 e tantos milhões de paulistas. É muito problema também que vem junto, né? Verdade, mas assim, a área do direito no Estado de São Paulo, ela é muito respeitada. E não é por acaso, né? O Poder Judiciário, mesmo os advogados, os professores, ela é muito respeitada. Por quê? Pelo procedimento, pela forma como as coisas são conduzidas, né? Ninguém faz pensando em si somente. Eu posso falar isso com convicção. Né? É claro, é o meu ganha-pão e eu preciso trabalhar, mas eu não faço só por causa do ganha-pão. Faço porque eu tenho uma aptidão para aquilo, porque aquilo é uma questão de filosofia de vida, a forma de proceder, né? Então, creio que, apesar de ser muito trabalhoso, todos o fazem com uma dedicação e uma responsabilidade muito grande. Eu anotei aqui um nome que o senhor vai explicar para a gente o que significa isso. Dr. Veto. Dr. Veto. Isso não é um nome, é um apelido. É um apelido. Quem é Dr. Veto? Quem foi Dr. Veto? Então, foi Dr. Veto. Infelizmente já faleceu. Dr. Veto foi o Dr. João Antônio da Fonseca. João Antônio da Fonseca. É uma familiaridade. Pois é, era irmão do meu pai, Alberto Fonseca. E ele foi assessor-chefe da Assessoria Técnica Legislativa do Estado, nomeado pelo governador Adhemar de Barros, até que o governador Maluf assumiu. O governador Maluf assumiu, ele se aposentou. Ele era efetivo no cargo. Hoje esse cargo ele compõe uma das assessorias da Procuradoria-Geral do Estado e o procurador-chefe não é mais efetivo, né? Meu tio foi o último. Qual o papel da ATL, Assessoria Técnica Legislativa? Apreciar se os projetos que a casa elabora, eles se enquadram dentro dos padrões constitucionais. Eita! Eita! E aí? O apelido já diz tudo, né? Doutor Então, Veto. muitas vezes, né, no exercício da sua atividade, o doutor Fonseca, o doutor Fonsequinha, eu encontrei agora o ex-deputado, o deputado Caruso, o presidente Caruso, e ele se lembra do doutor Fonsequinha. O doutor Veto era muito rigoroso nas suas apreciações. Isso que eu ia falar, era um hábito dele fazer isso, não era um hábito só, ele realmente era rigoroso. Era a forma de viver. Ele não ia deixar passar o que não era passável. Ele tem um filho, tem um primo que é desembargador, Sérgio Rui Fonseca, e tem uma passagem que acaba sendo até... Eles moravam na Heitor Penteado. Heitor Penteado. Meu primo fazia Direito na São Francisco e Economia no Mackenzie. Atrasado para fazer uma prova no Mackenzie de manhã, ele pediu carona no carro oficial. A assessoria era na São Luís. Ia descer a Consolação. Sim. Pai, deixa eu pegar carona no carro oficial. Não. Se acordasse mais cedo, você tem que ter responsabilidade. Então era uma pessoa com uma postura bem marcada, né? Daí o apelido, que muito menos que uma ofensa, é um elogio, né? Porque quando o projeto de lei podia ser aprovado, é óbvio que ele não vetava. É óbvio que não, Evidentemente que não vetava. Estou tentando achar aqui nas minhas anotações, me aparece o nome Rotary Club. Em 1989, é isso, torna-se membro efetivo do Rotary Club São Paulo, ali, na Liberdade. Liberdade, exatamente. É importante essa... Eu acho. Em 85, eu ingressei no Clube de Jovens, no Rotaract, que é um clube de formação de líderes. O Rotary, a comunidade ainda não entende o que o Rotary faz. A sociedade não entende. Né? Se é político, apolítico, só de empresários, de maçonaria. Maçonaria e Rotary são instituições diferentes. Nada a ver. Muito embora muitos rotarianos sejam maçons. Tá. Né? Uma instituição... Enquanto na maçonaria se busca o crescimento, a melhoria da pessoa,
no Rotary, as pessoas colocam em prática aquilo que ele melhorou. Então, o que me atrai no Rotary é essa possibilidade de servir. Então, ele congrega líderes profissionais em todo o mundo. É uma instituição nascida em 1905. Ela congrega, ela tem mais países do que a própria ONU. Né? É mesmo? Numa atividade de servir. Servir quem? O Joãozinho? Não. Servir a comunidade. Então, os nossos projetos são de alcance um pouco maiores na área de saúde, projetos educacionais, formando pessoas para poder retribuir para a sociedade depois. Então, o Rotary tem um papel importante, né? Numa sociedade hoje que é muito egoísta. A gente se reúne uma vez por semana, pelo menos, para pensar o que nós vamos fazer pela nossa comunidade. É apolítico. Mesmo, né? Porque se nós tivermos uma atividade política de sentido partidário, quando mudar o partido, ele não aceita a nossa colaboração. E nós queremos ajudar a sociedade. Então, ela é política nesse sentido. O senhor estava falando que fora, tirando o doutor do Paulo, existe uma atuação também muito grande, só do Paulo mesmo, na sociedade em forma de retribuição do que o senhor recebeu ao longo da vida aí. E aí eu falei aí no bloco anterior sobre escola de samba. O que a escola de samba tem a ver com o Dr. Paulo Fonseca? Qual é essa ligação? Tem bastante coisa também, Silvia. Eu participo de escola de samba aos 15 anos. Então já participei da Unidos do Peruche e nos últimos 8 anos eu participo da Unidos de Vila Maria. Zona Norte. Zona Norte. Nasci ali em Santana. Do lado. A Zona Norte me atrai. Eu ainda jogo futebol lá na Zona Norte. Então, todo domingo vou jogar meu futebol com meus amigos da época de infância, inclusive. É muito gostoso. A Vila Maria, além do carnaval, assim, eu tenho uma filha, sou casado, tenho uma filha. Minha filha hoje tem 25 anos, graduada em marketing, está no segundo pós-graduação, trabalha, faz fisioterapia todos os dias, porque é deficiente, ela tem uma deficiência motora, ela não caminha. E ela adora carnaval e adora futebol. Então toda hora eu estou assistindo o jogo do São Paulo. Ultimamente não estou sendo muito contente dos jogos. O senhor é São Paulino? Sou São Paulino. Olha só. E carnaval, que ela adora. E a paixão brasileira, né? Ela adora. Carnaval, futebol. Mas o que me atrai na escola de samba, além de poder levar a Ana Paula, na Vila Maria especificamente, é que ela tem um projeto social grandioso. Então, dentro do departamento social, são 35 ações que vai desde o almoço, desde a escolinha de futebol, área de saúde, e agora nós estamos entrando na área educacional. Eu vou falar uma coisa para o senhor, eu aprendi a costurar lá. É verdade? Um projeto social. Então, e continua, nós temos convênio com o Estado de São Paulo, temos convênio com a Prefeitura. Eu aprendi a costurar lá, depois que eu fui fazer uma matéria com um projeto social lá na Escola de Samba da Vila Maria, e porque queria aprender não conseguia acertar a mão na máquina ali, fui 1 mês e meio, projeto social. Que bom. Totalmente altruísta, totalmente para ajudar a população. No meu caso, era só um aprendizado, mas a gente sabe que para a população é uma profissionalização. Profissionaliza. Nós temos cabeleireiro, manicure. Exatamente. Eu tenho área de saúde, né? Eu tenho ecoterapia lá. Eu acabei de pedir, o nosso cavalo morreu, eu estou pedindo um cavalo, se a polícia militar que tem lá a cavalaria, se tem um cavalo apropriado para ecoterapia. Acabamos de fazer um pedido para um oficial lá da Amigo, para ver se consegue doar, porque a comunidade que é atendida lá é muito carente, né? Então o Rotary me dá essa oportunidade, o carnaval, é lógico que eu gosto de desfilar, mas essa parte do social, ele toma um tempo, eu dou um tempo meu toda semana para ir para a Vila Maria para atender as minhas responsabilidades como diretor do departamento social. Eu tiro criança da favela e ela sai doutor dali uns anos, nesse trabalho da Vila Maria. Parabéns, parabéns, Não, parabéns. É assim, às vezes dão parabéns. Que delícia ouvir isso. Mas eu não sei se mereço, né? Porque é muito sincero isso, né? Tudo que a gente possa fazer em prol é porque a gente recebe muito. Lembra no começo da entrevista, meu primeiro emprego? Então, por mais que a gente faça, a gente sempre vai estar devendo. As oportunidades, às vezes, não acontecem quando a gente quer, da maneira que nós queremos, mas elas acontecem. Então, é só uma forma de retribuir. Tem gente que não acredita em Deus, mas eu acredito. É só uma forma de retribuir a força motora que gere o universo que nós chamamos de Deus, um pouco do bastante que a gente tem recebido, né? Como é que fica o quadro atual político do nosso país? Então, está difícil, mas não está perdido, na minha opinião, né? Eu divido um pouco as responsabilidades entre todos.
Então, hoje, assim, eu fico chateado de ver as reportagens sobre delação premiada, porque eu acho que é uma desfaçatez muito grande a forma como eles colocam, os empresários. Eles tiraram muita vantagem em cima do povo. Os que são denunciados, da mesma maneira. Ora, mas existe empresário honesto e existe político correto. E a sociedade precisa cumprir o seu papel. Eu vejo a sociedade tem um movimento, vão para a rua, manifestação, e sai dali, o que nós estamos fazendo para melhorar essa situação? O que cada um está fazendo? Qual o exemplo que cada um está dando? Então a responsabilidade é dividida, né? Eu não posso apontar um dedo, e hoje muita gente está apontando o dedo para esse, para aquele político e tal, mas está esquecendo de fazer o seu basilar. Está esquecendo, quando sai de casa, ele dá bom dia para o porteiro do prédio. Direitos e deveres, né? Está esquecendo de orientar o filho dentro de casa, né? Deixa para a escola. Lamentavelmente, nos últimos anos, e a gente chega no estado que nós estamos hoje, lamentavelmente, na minha opinião, acho que ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar, tenho essa visão pessoal, as colunas basilares da sociedade foram deixadas um pouco de lado. Família hoje é uma questão muito complicada, mas a família é a base de tudo. Religião. Eu acho que um dia o mundo não terá mais religião, mas o mundo será ecumênico, porque todos vão se respeitar e cumprir o princípio básico que se resume numa expressão de 4 letras que se chama amor. O amor resolve tudo que a gente possa esperar no relacionamento entre as pessoas. Então, família, religião, educação. A educação parece que faz questão de maltratar, né? Eu fazer o meu ginásio, eu passei num exame vestibular, na época era vestibulinho. A média para entrar no colégio estadual que eu estudei era 9,5 a média de corte, né? Tinha que fazer lá um cursinho. Então, estudei em colégio no primário, no antigo primário, municipal, o ginásio estadual. Eu só fui fazer o curso superior, pago depois na faculdade, porque eu trabalhava, eu não ia conseguir fazer de modo diferente. Eu precisava, né? Então, eu vejo que trabalho, porque você, desestruturado familiarmente, se você não crê em nada, você é uma pessoa que pode fazer qualquer coisa. Educação, o trabalho acaba ficando prejudicado também. Não chega a chegar nessa. Então, essas 4 ponta, colunas precisam ser restabelecidas prontamente. As bases de uma mesa, né? O país está perdido? Não está perdido. O mundo, nessa conturbação toda, também não está perdido, porque tem pessoas como nós, né, que se preocupam com essas situações. O que essas pessoas precisam fazer, e eu mesmo estou dando mão à palmatória, é passar a exercer um pouco mais da sua liderança, né, naquele círculo que participa. E todos participam de um círculo. Ora, o homem é um ser gregário, e para Aristóteles, na tese de Aristóteles, é um ser político. Se é gregário, vive em comunidade, vão praticar política na comunidade que nós vivemos e fazer dessa comunidade uma comunidade melhor. Eu vou fechar esse bloco do programa, na verdade, encerrando o programa, os nossos 2 minutinhos finais aí, fazendo uma pergunta. Já que a gente vem de um país de oportunidades, Brasil, esse paizão tão grande de dimensões continentais, falando em oportunidade, o senhor que teve oportunidade, a hora certa, o trabalho, enfim, que não foi sorte, como o senhor definiu. Vamos deixar essa pergunta aí. Qual é a próxima oportunidade para aparecer na vida do Dr. Paulo? Eu estou esperando que ela apareça. Eu estou me preparando para, se surgir alguma oportunidade, a gente poder abraçar, né? E vou me preparando assim, Silvia. Eu acabo de ser aprovado num curso de mestrado. Poxa, mas você está com quase 60 anos, não importa. Conhecimento nunca é demais, né? Até porque eu acredito que o Paulo, ele é eterno enquanto essência, então a hora que eu não estiver mais aqui, o conhecimento que eu adquiri não estará perdido, né? Mas, então a oportunidade eu estou esperando. Mas eu não podia participar do programa sem citar uma pessoa especialmente, né? Que é o deputado Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros foi procurador autárquico do Estado, do IPESP, foi superintendente do IPESP, né? Eu tive o prazer de conviver com ele na Associação dos Procuradores Autárquicos. Ele não queria ser diretor, então eu nomeei meu assessor pessoal quando fui presidente, né? E foi uma pessoa que eu aprendi muito também, né?
é uma pessoa que me deixa muitas saudades. Eu brincava quando ele faleceu, com a esposa, eu falo, Cacildo, agora eu brigo com quem? Porque eu brigava com ele todo dia. Mas era num respeito muito grande e num sentido e num carinho, né? Uma amizade muito grande. Eu aprendi muito com ele. Talvez eu possa ter passado um pouco para ele, porque é muito mais novo. E hoje a gente aprende muito com os jovens também. Então não podia deixar de citar o Aldemar. E um colega que ainda é vivo, ex-procurador da casa, o Yandeara, que era muito respeitado pelo Dr. Veto, foi advogado da família do meu tio. Então queria, nesse momento, deixar um abraço para o Yandeara e lembrar o Ademar de Barros. Doutor Paulo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada também pela sua colaboração aí com história, com um pedacinho da história de quem hoje nós somos. Eu que agradeço, Silvia. Agora que o programa está terminando, quer dizer que eu estou tranquilo. Está tranquilo, agora deu para relaxar, agora estou né? Tranquilo. Agora conseguiu. Obrigada mais uma vez, portas abertas sempre aqui da casa para o senhor. Obrigado, estou à disposição. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau.